Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo Deus. Aleluia, Senhor Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim reajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falta falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração bem inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E por isso somos todos assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falta e falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, eu preciso, irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos que estão através da live, sejam bem-vindos, sejam abençoados. Abra já o seu coração, receba do Senhor tudo que Ele tem preparado para nós nesta noite. E são grandes coisas, são grandes maravilhas. Porque Deus é amor, Deus é fiel, Deus é justo e nos ama incondicionalmente. Amém? Vamos orar já entregando este culto nas mãos do Senhor, que tudo é para Ele, que fazemos, a vontade dEle. Aleluia. Querido Deus amado Pai, estamos aqui, Senhor, para entregar este culto a Ti. Estamos com o nosso coração aberto, desejosos de fazer tudo para Lhe agradar. Tudo de melhor que temos, entregamos a Ti neste momento. E Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos esvazie e que nós venhamos ser somente cheios do Teu Espírito Santo. Toma Teu lugar de honra e faça morada em nós e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.
engrandecendo o nome dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar falando com o tema Ser Verdadeiro. Ser verdadeiro cristão, verdadeiro filho de Deus.
esperando alguns segundos, todos os irmãos acharem a palavra. No livro de Tiago, capítulo 1, vamos estar lendo apenas 4 versículos, que é do 5 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor: Como obter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alguma coisa alcançará do Senhor. Homem de ano dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos neste momento, te peço em nome de Jesus, que usa eu como um vaso nas Tuas mãos, conforme a Tua vontade, que todo meu eu seja esvaziado, e que somente tudo que o Senhor preparou, que o Senhor me use para falar com a igreja, para que a gente venha atingir o propósito, o objetivo que o Senhor deseja. Assim que eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Tiago é um livro bastante didático, bastante até simples de entender, e tem ricos ensinamentos. São apenas 5 capítulos e nos ensina muitas coisas. Nos ensina como ser verdadeiros cristãos, como o verdadeiro cristão age, como ele conduz a sua vida, né? Tiago, logo no primeiro capítulo, ele sauda as 12 tribos que se encontravam em dispersão, separadas. A igreja, ela é uma só, o corpo, né, tem vários membros, e a palavra, ela é única para todas as igrejas. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e Deus, nós só temos um único Deus, e Ele nos ministra, nos ensina como devemos, né, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque muitas vezes nós ouvimos e pouco colocamos em prática aquilo que é verdadeiro, aquilo que importa, aquilo que transforma a nossa vida. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso, que grandes ensinamentos são para os filhos de Deus, né? São para os chamados, são para os escolhidos, e são para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então são para todos. Jesus não fez acepção de pessoas e jamais fará. Mesmo nós sendo pecadores, tendo coração duro, né, muitas vezes desagradando a Deus, mas Ele não leva em conta, né, essa situação. Ele sempre nos trata da mesma maneira. Então hoje nós vamos falar como ser verdadeiro. O que é ser? É você ter a tua identidade, a tua essência, aquilo que você é, a tua condição, o que você é no seu dia a dia, não em alguns momentos, né? Como nós somos diariamente, porque não adianta a gente ser uma coisa aqui na igreja, né? Uma outra coisa no nosso trabalho, uma outra coisa na nossa casa, uma outra coisa com os nossos filhos, uma outra situação com o comércio. Então a gente tem que ser de uma maneira só. Ser verdadeiro é você ser em todas as circunstâncias da mesma maneira. Porque você está o quê? Enganando a você mesmo. Porque nós não podemos enganar a Deus.
em circunstância nenhuma. Nós podemos nos enganar, mas a Deus jamais. Então aqui ele fala de algumas características, já no verso 5, ele fala sobre a sabedoria. Nós já estudamos esse dia sobre a sabedoria, mas é um tema bastante importante, porque nós precisamos de muita sabedoria. Muita sabedoria. Porque o mundo, ele distorce as coisas, as pessoas nos enganam, o mundo é enganoso, o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos ter bastante sabedoria. Mas não é sabedoria intelectual, é sabedoria de Deus. Porque a intelectual, a gente estuda, a gente pratica e a gente vai adquirindo, né? É a mesma coisa. Uma pessoa, quando nós somos pequenininhos, nós não sabemos operar uma pessoa. Mas se estudar, ela vai saber operar uma pessoa, fazer uma cirurgia. Por quê? Porque é um conhecimento que você busca, intelectual, né, para você agir. E é assim que nós temos que fazer com Deus, que a nossa mente, o nosso espírito, estarmos com a sabedoria lá do céu, lá do alto, né? E aí ele fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente dá, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então ele fala aqui, a sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus nada mais é do que nós vivermos no centro da vontade dele. Nós só vamos saber se nós estamos sendo pessoas sábias, né, com a sabedoria divina, quando nós estivermos praticando a vontade de Deus. Não é somente a gente saber o que é a sabedoria. Só foi um ensino a mais que você recebeu na igreja, ou algo a mais que acrescentou. Não, nós temos que ser praticantes de tudo que a gente aprende, porque senão não tem validade. Porque falar, a boca fala, porque nós somos inteligentes intelectualmente. A gente fala, porque a gente sabe ler, né? A gente pode ler um texto, mas aquele texto de repente não é o contexto da tua vida. Então nós temos que estar de acordo com o contexto, né, de dentro de nós. Essa é a verdadeira sabedoria. Nós deixar Deus agir na nossa vida e a gente procurar praticar. Tudo que nós queremos ter um conhecimento a mais, o que a gente tem que fazer? Buscar, aprender e praticar. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai tendo a sabedoria. E é assim que funciona. E no verso 5, ele fala assim, que todos que necessitam. Então, se algum de nós ainda falta muita sabedoria, eu creio que nós sempre precisamos de sabedoria, então o que a gente tem que fazer? Pedir para quem tem sabedoria. Para quem tem o dom da sabedoria. Não é para o mundo, não é para as pessoas, não é lá no teu trabalho. A sabedoria de Deus, ela só vem de Deus. Ela só vem através do Espírito Santo. Então nós temos que pedir, né? Não ter medo de pedir. Pedir, porque Ele mesmo fala, peça, peça. Eu estou de braços abertos, peça, né? Então nós temos que pedir, porque só Ele pode dar. E Ele fala que Ele nos dá de que forma? Liberalmente. Todos têm o quê? Liberdade de se achegar a Deus. Nós não somos impedidos de chegar a Deus e pedir. Por quê? Porque onde há o Espírito Santo, há liberdade. O véu foi rasgado quando Jesus veio morrer a nossa morte, pelos nossos pecados. O véu foi rasgado de cima a baixo, onde o quê? Eu e você e outras pessoas não tinham acesso a Deus. Somente os profetas.
E hoje nós temos acesso direto com o Senhor. Você não precisa pedir para o pastor, você não precisa pedir para o amigo, né? Você mesmo pode pedir para Deus. Então nós temos essa liberdade. Liberdade é fazer a vontade de Deus. Isso é uma liberdade. E nada, ele fala assim, que nada lhes improperá, em nada ele vai nos julgar, em nada ele vai nos criticar, em nada ele vai nos afrontar. Porque o mundo é assim, o diabo é assim, ele acusa, né? Ele fala assim, você vai pedir isso? Você não tem moral para isso, você é um pecador, olha o que você faz. Você tem coragem de pedir isso para Deus? Mas Deus, ele fala que ele não vai te impedir de chegar até o trono da graça. Nada, nem acusação, nem um julgamento, nem uma crítica, nada. Então nós temos esse acesso. Então ele está explicando exatamente aqui como nós podemos fazer. Então de hoje em diante, se algum sentimento de culpa ou algum sentimento de impossibilidade de chegar a Deus, né, e de pedir, não importa quantas vezes, não existe. Porque o próprio Tiago está dizendo, através do Espírito Santo, que ele não faz isso, que Deus não impede. E ele fala assim, e ser-lhe-á concedido. Então você vai o quê? Receber. Você está autorizado a receber, vai ser te dado, vai ser te oferecido a sabedoria. Porque é isso que ele faz. Então, nesse versículo, o resumo desse versículo, o que ele faz? Ele, a característica, né, de uma pessoa que tem sabedoria, e ele deseja que todos tenham. Por isso que ele fala, peça, se você não tem, peça. Vamos ter sabedoria para a gente lidar com situações, porque são muito adversas e muito difíceis. São muito difíceis. Então, essa sabedoria, ela vai nos ajudar aqui a tomar decisões mais assertivas. E eu tenho que pedir por quê? Porque eu tenho que ter esse ato. Eu tenho que tomar esse passo. Por quê? Porque ele fala que eu tenho que pedir. Porque nós temos um livre-arbítrio. Ele não pode simplesmente colocar, fazer o que ele quer. Ele fala, pede o que você quer, o que você precisa. Então nós temos que ter esse ato, nós temos que nos impulsionar e fazer esse pedido, tomar uma atitude, nos colocar, né, na presença de Deus com prática. Até isso de nós pedirmos a Deus é uma prática. É uma prática da palavra que foi nos ensinada. Então nós temos que praticar. Tudo é prática. Quando a gente aprende alguma coisa na faculdade, aí a gente vai trabalhar naquela área que a gente aprendeu. Quando você começa, é difícil, porque você ali teve só situações teóricas, mas você não teve a prática. E quando você consegue adquirir a prática, vai ficando mais gostoso. E a gente vai tendo mais intimidade, mais conhecimento. E aí a gente consegue ir buscando mais. É assim que funciona. É assim que Deus quer que nós venhamos fazer. Então, nós podemos fazer isso de jeito? Com liberdade, né? Com o nosso ato de liberdade. Porque Ele não vai colocar obstáculo, né? Não vai, nada vai nos impedir de estar na presença de Deus. E será concedido, será oferecido gratuitamente, porque Ele não vai nos cobrar. Ele não tem uma barganha aqui, e você tem que fazer isso para você conseguir a sabedoria. Não. Ele tirou todos os impedimentos para que você tenha sabedoria, que eu tenha sabedoria. Ele não dificulta. O reino de Deus, Ele não nos dificulta, Ele nos apanha, nos facilita. E é isso. O Evangelho, ele tem que ser para nós um facilitador, né? Nós temos também que ser pessoas que facilitam vidas a chegar a Cristo. E no verso 6, o que ele diz? Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Então nós temos que pedir. E esse pedir, ele tem como ser sem duvidar. Muitas vezes a gente pede duvidando, porque a gente às vezes acha tão possível o que nós precisamos, que a gente às vezes duvida. E ele está falando sem duvidar, porque ele sabe que a gente duvida. Ele já sabe que a gente duvida. Porque a gente não duvida que Deus é Deus. A gente duvida que aquilo pode acontecer. Né? Porque a gente acha que é tão impossível, mas ele fala assim, tudo é possível para Deus. Então, a gente tem que pedir já com esse coração desprendido. Então, ele dá esse subsídio para nós. Um caminho traçado por Deus, né, para cada um de nós, para nós termos essa sabedoria. Então, nós temos que tirar do nosso coração, né, esvaziar o nosso coração da dúvida. Porque a fé, ela é uma certeza. A fé própria já é uma certeza. Então, se nós estamos duvidando, nós estamos duvidando que Ele pode todas as coisas. Então, essa dúvida é um problema, é uma incerteza, é uma falta de confiança, é uma negação daquilo que Deus pode fazer. Nós estamos negando aquilo que Deus pode fazer. Essa dúvida traz isso no nosso coração, traz um impedimento de nós recebermos. Então, nós temos que ter certeza, porque crer, né? Crer, até o diabo crê que Deus existe. É algo a mais. Esse crer é algo a mais que Ele pede para nós. Então, que a gente não venha duvidar dessa fé, né? E essa fé, ela é aumentada a cada dia. Por quê? Porque nós estamos no caminho. Nesse caminho que a gente está traçando, a gente está aprendendo. Então a gente está aprendendo a cada dia ter mais confiança em Deus, né? Isso é importante. E o que duvida? O que fala a palavra de Deus? Aqui, no verso 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, impelida, lançada, jogada de um lado para o outro. É uma pessoa que é levada e incentivada pelas coisas e as circunstâncias. Então, a pessoa que duvida, ela dá ouvido a uma pessoa que fala ali no mundo, aquela pessoa que está ali do teu lado, a uma outra coisa que fala no teu ouvido. Então, tudo você aceita, menos a verdade. Menos a verdade que é Jesus Cristo, que Ele vai fazer. Então, essa certeza, que é o que Deus fala para a gente, venha ter no coração, para a gente não ser levado com um vento, com uma onda, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Então nós temos que ter essa confiança. Mas que jeito de ter essa confiança? Com direção, é a propósito. É isso que Deus está nos ensinando. Uma vida de objetivos. Uma pessoa que é levada pelo vento é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem objetivo, sem propósito, para poder viver o quê? O extraordinário de Deus. Uma pessoa que é levada pelo vento, pelo balanço do mar, que é lançado para lá e para cá, ela tanto faz, tanto fez a vida dela. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de não ser levado pelas pessoas, ter a nossa opinião própria, a nossa vontade própria. Por isso que nós precisamos ter a nossa sabedoria própria para saber conduzir. Né? Uma vida vazia é uma vida que não vive o extraordinário de Deus. E Deus quer que todos nós vivamos o extraordinário. E no verso 7 diz assim: não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Essa pessoa que é levada pela conversa das pessoas, pela conversa do mundo, pela conversa das pessoas que não são de Deus, fora da vontade de Deus, essas pessoas, o que vai esperar do Senhor? Nada. Nada. Por quê? Porque você deu ouvidos
e colocou sua esperança não nele, nas coisas do mundo. Então, o que ele fala? Ele é bem claro. Deus quer o que de nós? Um posicionamento. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós temos que posicionar. Não, eu quero, é isso que eu quero. Eu vou confiar em Deus. A minha vida, de hoje em diante, se eu sou confiante, de hoje em diante, a minha esperança, a minha força, o meu milagre está nas mãos do Senhor. Não importa a onda forte que vem, não importa as falações no ouvido, não importa nada. É isso que Deus quer de nós, esse posicionamento. Porque senão nós vamos ficar sendo jogados. Deixa a vida me levar, né? A vida vai levando você e você não sabe nem para onde que você vai. E nós temos que ter rédeas da nossa vida, né? Deus não nos chamou como cauda, mas como cabeças. Porque o diabo já está debaixo dos nossos pés. Nós não precisamos ser levados pelas pessoas. Nós somos inteligentes, já nascemos com inteligência intelectual. Agora só falta a sabedoria de Deus. E ela vai sendo imputada no nosso coração, conforme a gente vai aceitando, vai abrindo a nossa mente, nos posicionando, tomando atitudes e andando nelas. É isso que nós temos que fazer, né? E a palavra de Deus, esse posicionamento, é bem sério, porque Deus fala na palavra dele que tudo é sim, sim e não, não. Porque o que provém disso vem do maligno. Então, ou você confia, ou você entrega, ou você não entrega. Então, se você tem dúvida, você já fez sua escolha. Porque se você teve com a dúvida, é porque você não escolheu a Deus. Então é muito sério. É aquela mesma situação, né? Que às vezes tem algumas mensagens que falam assim, que aquela pessoa, né, tinha o céu e tinha o inferno e tinha um muro no meio. Aí a pessoa estava em cima do muro. Então ela já tomou uma decisão. Ela acha que ela está ali, que ela está escolhendo. Não, ela já escolheu. Ela já escolheu, por quê? Ela sabendo que Deus é o único caminho, é o único que pode te levar, né, a você alcançar aquilo que você precisa, que é o extraordinário. Porque tudo que é possível, nós o quê? Fazemos. Né? Nós saímos, trabalhamos, ganhamos nosso pão de cada dia, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos filhos, mas aquilo que nós não podemos, aí nós temos que entregar a Deus e confiar. Isso é ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque nós estamos entregando nas mãos daquele que tudo pode. Se ele não puder, então esquece. Se ele não puder fazer, então não vai ter como fazer. É isso que acontece. Porque quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico, tomamos um remédio, precisa fazer uma cirurgia, o médico faz a cirurgia, chega num ponto, o médico fala assim, só Deus. E aí o que você vai fazer? Antes da cirurgia, a gente já tinha que ter buscado a Deus, né? Mas a gente busca Deus, porque não tem outra saída. O impossível é somente Deus. Então não adianta a gente desesperar, né? Buscar outras maneiras, porque tem muitas pessoas que buscam outras maneiras, né? Para resolver aquela situação, mas é buscar a Deus e entregar. Ter essa confiança, essa certeza. Isso é ser uma pessoa sábia. Então nós temos que não duvidar, nunca duvidar. E quando nós entregamos, nós estamos praticando a vontade de Deus. E ele fala ainda, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem de ânimo dobre? Falso, um homem fingido, um homem de dupla personalidade, inconstante em todos os seus caminhos. Será que ele vai alcançar alguma coisa? Deus fala aqui que ele não vai alcançar coisa alguma. Por quê?
Porque ele não é constante no que ele pensa, ele não é constante no que ele deseja. O teu propósito não é constante, o teu objetivo não é constante. Se Jesus vindo ao mundo como ele veio, com o propósito de salvar a humanidade, né, através da morte dele de cruz, né, todos os nossos pecados, né, ele nos liberou de todos os nossos pecados. Mas se no meio tempo, como muitas vezes Jesus passou por aflições terríveis, chegou até falar para Deus: se for possível, Deus, passa de mim esse cálice. Se ele não tivesse constância até o fim, ele não tinha conseguido o seu objetivo. E é assim que a gente tem que fazer. Por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa e daqui a pouco a gente não quer mais. A gente pede alguma coisa e daqui a pouco a gente não quer mais. A gente é muito inconstante. A gente não sabe o que a gente quer. Então o que nós temos que ter? Firmeza, constância em tudo que a gente for fazer. Tudo que você precisa, está demorando, está rápido, está mais ou menos, continua constante. A luta está difícil, vai abandonar Deus? Não, continua no caminho. Porque é no caminho que as bênçãos vão ser vindo. Se você largar o caminho de Deus, você está fazendo o caminho mais difícil, o caminho contrário, para você alcançar o que você precisa. Então essa sabedoria é muito importante. Ela é muito importante para que a gente não venha a ser inconstante. A perseverança foi algo que Jesus mostrou demais para nós. Perseverança, constância. São coisas difíceis, mas nós podemos. Nós temos que ter esse desejo no coração e buscar essa sabedoria de sermos pessoas constantes, tendo a certeza que se Deus não fizer, nós jamais conseguimos e ninguém vai conseguir. Não é nós, é ninguém. Ninguém. E lá em Tiago, para nós finalizar, ele diz, né, que Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, tomam posse dele. Então você vai alcançar se você se esforçar. O reino de Deus é para os valentes, porque Deus nos chamou para ser valentes, para sermos, né, pessoas de cabeça erguida, porque Ele sabe que a gente pode, porque Ele nos criou, Ele está conosco. Por quê? Porque quando nós estamos cansados, abatidos, desanimados, é Ele que nos traz a força para viver. Então nossa confiança não pode ser em ninguém, em nada, no nosso braço, no nosso dinheiro, no nosso poder, em nada. A nossa confiança tem que ser somente em Deus. Então, que a gente venha se esforçar a cada dia a ter o propósito de buscar essa sabedoria, né? De ter essa confiança, essa certeza que somente o Senhor pode cumprir todas as coisas. E que se eu não tiver esse ato dessa confiança, o Senhor não vai fazer nada por mim. Se eu não entregar a Ele, Ele não pode fazer nada. Se eu só falar e não me entregar, Ele não pode fazer. Por quê? Porque eu que escolho. A escolha está nas minhas mãos. E é eu que determino o que eu quero para minha vida. Não é as pessoas que determinam o que você quer. É você. Você tem domínio sobre a tua vida. Você não é uma pessoa que é jogada pelo vento, pelo mar, que joga para lá, para cá. Não, nós temos domínio. Porque nós somos filhos do Deus vivo. E no próximo quinto, irmão, nós vamos estar falando, dando continuidade nesse texto. Vamos falar até o versículo 15. Vamos estar aprendendo um pouquinho mais dessa sabedoria
para que a gente venha a ser praticante mesmo dessa sabedoria e cada dia aprender mais, né? Fortalecer mais o nosso espírito, porque às vezes a carne pode ajudar, mas se o espírito estiver forte, nós avançamos, porque nós temos que avançar, né? Cada dia nós vamos avançando, cada dia nós vamos subir um degrau desse edifício, e o Senhor diz que nós somos um edifício em construção, e Ele é o construtor, né? Ele é o engenheiro, e é Ele que faz tudo e todas as coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, né? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica mensagem, por essa sabedoria vinda do alto, para como devemos conduzir a nossa vida, como devemos fazer para agradar o Senhor, porque sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, quando nós esforçamos, o Senhor nos entrega tudo que nós pedimos, tudo aquilo que nós temos um propósito, Senhor, mas sempre no centro da tua vontade. Eu te peço nesta noite, Senhor, que essa tua palavra venha fazer morada no nosso coração, venha ser praticada por todos nós, e que cada dia, Senhor, nós venhamos ser, né, gigantes, Senhor, gigantes neste mundo, para que a gente venha derrotar, Senhor, muitas batalhas, muitas adversidades que nós passamos, muitas enfermidades que envelhecem, Senhor, nossa alma, muitas coisas, Senhor, que vem nos entristecendo, mas nós sabemos, Senhor, que nós colocamos nas tuas mãos, no Deus do impossível, e nós queremos que tudo o Senhor pode. Nos ajuda, Senhor, a buscar essa sabedoria, nos ajuda, Senhor, a entregar e confiar no Senhor, e não ter dúvida de maneira nenhuma, porque nós queremos ser conforme a tua vontade. Sim, sim, não, não. Essa é a vontade do nosso coração hoje, o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.